Começando mais uma videoaula para o concurso da PM de Alagoas. Irei abordar o edital de 2018 novamente na mesma ideia, exercícios para praticarmos os conceitos abordados no edital. Então hoje eu tenho mais uma aula presente de Linux, referente a sistemas operacionais, que é a noção de sistema operacional, ambiente Linux e Windows. Vou abordar o tópico 1. Então vamos lá, primeira questão, TRE Goiás, Técnico Judiciário, Programação de Sistemas. Com base no trecho de um arquivo de configuração mostrado acima, é correto afirmar que trata-se de um arquivo residente no sistema operacional e contém as configurações básicas de um servidor de impressora. B. No sistema operacional Linux e contém as configurações básicas de um servidor de impressão do tipo CUPS. C. Em uma estação Windows XP e contém as configurações básicas de um cliente para um servidor Linux de transferência de arquivos. D. No sistema operacional Linux e contém as configurações básicas de um servidor de arquivo tipo Samba. Então aqui, quando estamos habituados com o sistema operacional Linux, entendemos os diretórios, a estrutura do sistema operacional. Aqui temos um arquivo de configuração. A primeira coisa que temos que saber é o arquivo de configuração. E aqui temos alguns conceitos referentes a redes de computadores, por exemplo, aqui qual o grupo de trabalho que ele está presente aqui, que é o grupo de trabalho chamado Workgroup, prova. E aqui temos algumas configurações de service string e também da interface de rede. Então, esse arquivo de configuração presente é o arquivo de configuração do Samba, que chamamos de ele tem um arquivo como smb.conf. Ele é um arquivo de configuração Samba, o qual ele é configurado no sistema operacional Linux. Então, qualquer distribuição Linux, você pode instalar o Samba. Então, analisando essa questão aqui, um fala que é no sistema operacional Windows. Não, porque aqui o path, que é o caminho, temos que home users. Então, aqui temos um servidor Samba configurado, os usuários no caminho path home users, e aqui temos as permissões. Então aqui temos aqui create mask, se ele é editável ou não, se ele aceita convidados, sim ou não, usuário do tipo convidado. Então temos aqui um arquivo de configuração do Samba. Na primeira questão ela fala que no sistema operacional Windows, então está incorreto. Na letra B fala que é no sistema operacional Linux e contém as configurações do tipo do servidor do tipo CUPS, que é um servidor de impressão. Então não é também. A gente não está configurando uma impressora aqui. A gente está mapeando um diretório, a gente está compartilhando um diretório no sistema operacional Linux para ter acesso no Windows. Então a resposta correta é no sistema operacional Linux e contém as configurações básicas do servidor tipo Samba. Então a gente está compartilhando diretórios do mesmo sistema de arquivo no Linux para os usuários do Workgroup prova terem acesso a esse diretório. Então a resposta correta D. CESP, órgão FUB, cargo nível médio. No Linux, os arquivos log são gravados por padrão no diretório home. Mais uma questão referente aos logs. A Bancas cobrando novamente um conceito. Qual diretório são gravados os logs? Então ele não é gravado no home, porque home, por exemplo, aqui sempre temos um usuário. Então temos o home user. Então aqui são criados usuários dentro desse diretório. Utilizamos o comando add-user, nome do usuário. Por exemplo, add-user teste, ele criará usuário chamado teste. Então, nessa questão fala que os arquivos de log são gravados por padrão no home. Eles são gravados no diretório /var/log. Então, se está perguntando se está certo ou errado. Então isso está errado. Eles são gravados no diretório /var/log. Vamos para mais uma. CESP, órgão TRE, RJ para o técnico judiciário, área administrativa. No Linux, a sintaxe ifconfig -a pipegrep eth permite identificar as interfaces Ethernet configuradas. Essa resposta está certa. Por quê? Porque se digitarmos apenas ifconfig -a, o que irá acontecer? Se na máquina estiver alguma outra configuração, por exemplo, uma VPN que ela inicia o início da conexão como TUM,
que é o túnel, por exemplo, ela pode vir com TUN 0. Então, essa segunda agregação do comando aqui, a pipe-grep, o que irá acontecer? Se digitarmos apenas ifconfig, ele listará todas as interfaces, menos a. O pipe-grep ETH, ele irá listar apenas as interfaces Ethernet, porque quando utilizamos o pipe-grep e digitamos ETH, ele irá listar tudo com esse início. Por padrão, as Ethernets elas têm o nome com minúsculo, Ethernet, todo o texto minúsculo. Então, para completarmos esse comando, poderia estar na questão ifconfig-a pipegrep-i ETH. E essa resposta aqui está certa. Então, vamos para mais uma. CESP, órgão MPS, prova área de atuação administrativa. No Linux, o comando pwd é utilizado para alterar a senha de usuário. Essa resposta está incorreta, porque para alterarmos a senha do usuário, digitamos passwd. Então, digitamos passwd, o nome do usuário. pwd é para verificarmos qual diretório estamos. Então, qual diretório estamos, ele vai mostrar o caminho. Por exemplo, se eu estou dentro de /home, /teste e digitar pwd, na linha abaixo irá aparecer home test. Então, ele fala que o pwd é utilizado para alterar a senha do usuário. Então, a resposta está errada. Banca CESP, órgão Unipampa, prova nível médio. Acerca dos sistemas operacionais Linux e Windows, julgue o item a seguir. Uma desvantagem do Linux em relação ao Windows é a indisponibilidade, vamos destacar essa palavra aqui, indisponibilidade de interface gráfica ao usuário. Novamente, uma questão incorreta. Por quê? Porque no Linux temos vários, utilizamos o conceito de ambientes gráficos. Então ele está falando que não tem. Ele está falando que o Linux é apenas um sistema operacional, o qual tem um terminal e o usuário vai digitar os comandos. Então a gente sabe que esse conceito não existe mais. Então aqui ele tem os ambientes gráficos. Por exemplo, a gente tem o KDE, que é o ambiente gráfico do Linux. Podemos também usar o GNOME, que é o ambiente gráfico do Linux. Então temos vários ambientes gráficos do Linux. Então essa questão está errada. Espero estar ajudando. Curtam, compartilhem o canal para crescermos. Obrigado e até mais.